Olá, amigos. Vamos falar sobre a lição número 3, a parte de domingo, falando sobre os últimos dias, ou um prenúncio do final. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, ele mencionou que Deus nos falou nesses últimos dias através do Filho. Então, Paulo acreditava que os últimos dias estavam começando ali com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso tornou a mensagem dele, assim, uma mensagem com um sentido de urgência. Há poucos anos atrás, vivia na Inglaterra um nobre francês que estava padecendo de uma profunda melancolia. Era um conde e tinha uma vida assim muito abastada, feliz, era uma pessoa admirada por seus amigos, admirada pela sociedade. Quem olhasse o conde dizia: esse homem tem uma vida muito feliz, mas era, na verdade, uma imagem distorcida. Esse homem era absolutamente infeliz. Ele sofria de uma doença chamada síndrome do fim do mundo. Ele vivia apavorado, porque para ele tudo estava indo para o fim do mundo. Tudo iria acabar de imediato. Ele vivia num estado de pânico, o que nós hoje podemos chamar de síndrome do pânico. Ele tinha a síndrome do fim do mundo. E então vivia num desespero até que ele foi até Paris. E ali então ele foi consultar com um grande psicólogo da época. E ele, mesmo com todos os remédios que tomava, não encontrou solução para o seu problema. Ele ficou cada vez mais apavorado, até que alguém disse: olha, o senhor tem que falar com um ministro do Evangelho. Ele vai dar para o senhor a solução para esse problema. Pois o ministro do Evangelho foi convocado para conversar com o conde. O conde então ouviu, observou quando ele leu na palavra de Deus a respeito do fim do mundo, a respeito da esperança em Jesus Cristo. E aí ele foi acalmando o coração, entregou o coração a Cristo, aí sim viveu uma vida feliz e usou os seus bens para ajudar na pregação do Evangelho. Então, essa expressão, os últimos dias, o fim do mundo, pode, na verdade, deixar as pessoas um tanto, assim, preocupadas com respeito àquilo que pode acabar de forma iminente, de forma rápida. Os escritores bíblicos, por exemplo, eles tinham uma visão de fim do mundo, dos últimos dias, através daquilo que eles escreviam. O profeta Daniel, por exemplo, em suas visões, ele falava sobre os últimos dias. Podemos dizer que Mateus também, ao escrever sobre as palavras de Jesus, deu um sentido para os últimos dias. Lucas, ao reescrever a biografia de Jesus, Lucas também ouviu das pessoas que lhe contaram sobre a expressão o fim do mundo, e ele escreveu que nos últimos dias as pessoas desmaiariam de terror. Então essa expressão geralmente era assim relacionada com o futuro. Quando os escritores queriam falar sobre o futuro, eles usavam a expressão os últimos dias. Mas mostrava também que, ao mesmo tempo em que haveria um prenúncio de destruição, haveria também uma segurança especial, total, para que as pessoas pudessem então se amparar na força divina, no amparo espiritual. Por isso o apóstolo Paulo escrever para as pessoas diz: Deus nos falou nesses últimos dias através do Filho. Então mostrou uma segurança muito grande, espetacular, total, para que as pessoas pudessem dizer assim: nós estamos caminhando para os últimos dias, mas temos a presença de Deus e temos a presença do Filho. E Paulo então mostrou que esse Filho prometido, além de ser o Salvador, se tornou o mediador e o sumo sacerdote no santuário celestial. Isso dá para as pessoas uma segurança espetacular. Aqui tem a pergunta de número 1. Qual é a promessa divina, ou qual foi a promessa divina para o seu povo nos últimos dias? A expressão está em Números 24, 14 a 19. Diz: agora, pois, eis que vou ao meu povo. E dizendo: vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que sabe a ciência do Altíssimo e que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e assim e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora, diz o profeta. Vê-lo-ei, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom, ele será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas,
por causa desse rei que nascerá. E esse rei dominará a todas as cidades que restam. Essa foi a expressão que ali Balaão profetizou. Balaão queria amaldiçoar, mas teve que profetizar essa bem-aventurança de que nasceria um rei de Israel que dominaria tudo. Isaías 2, verso 2 e 3 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, olha a expressão últimos dias, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião será ou sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, para a pergunta, que promessas Deus fez ao seu povo para os últimos dias? A resposta é: Deus prometeu que iria surgir um rei do seu povo que dominaria todos os inimigos e atrairia os olhares de todas as nações para Israel, para que lhes ensinasse o caminho do Senhor. Esse rei seria o Senhor Jesus. Então, essa expressão que Paulo utilizou em Hebreus dizendo: porque o Senhor Deus, nesses últimos dias, nos falou através do Filho, era para confirmar essa profecia de Balaão e a profecia de Isaías, de que Deus iria suscitar, levantar do Monte Sião, da casa de Israel, um rei que dominaria todas as coisas. Na verdade, a expressão últimos dias nas profecias sinalizavam o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus seria o rei que derrotaria o diabo e seus anjos, nossos inimigos, e que traria a esperança para todos os que recebessem Jesus assim em sua vida. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo achou que havia derrotado Jesus, mas quando Jesus ressuscitou, Jesus tomou o domínio do mundo em suas mãos. E ali o reino de Deus foi inaugurado, porque a morte, a principal arma do diabo, estava superada, estava vencida. E dessa forma, Deus então colocou Jesus como o rei de toda a terra. O príncipe desse mundo, que seria o diabo, foi expulso totalmente. Por isso Jesus diz: eu via Satanás cair do céu como um raio, e o príncipe desse mundo já será expulso. Porque pela morte de Jesus, Jesus venceu o diabo de uma forma total. Por isso que Jesus Cristo se tornou o dominador, então, agora desse mundo, e por isso que Paulo diz aos hebreus que deveriam confiar nesse rei maravilhoso. De acordo, pergunta número 2, de acordo com as profecias, quando foi inaugurado o reino de Deus? Jesus vivia dizendo: o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear, o reino de Deus é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Jesus vivia dizendo sobre esse reino de Deus. Quando foi inaugurado esse reino de Deus? João 12:31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Resposta para a pergunta, de acordo com as profecias, quando foi inaugurado o reino de Deus? Quando Jesus foi crucificado e venceu a morte pela ressurreição, ele inaugurou o reino de Deus, tornando-se o governador real deste mundo para sempre. Nós estamos num campo de batalha, não estamos num spa, não estamos numa colônia de férias. Isso tem que ser dito, e nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, quando teve o dia D, em 1945, quando os japoneses se renderam, entre a rendição do dia D e entre a assinatura da rendição das tropas inimigas, ocorreu-se, assim, teve o prazo de 1 ano e meio. Neste 1 ano e meio, morreu mais gente do que o período da guerra. Foi o período em que os inimigos se aproveitaram, em que estavam dizendo: estamos rendidos, mas até a assinatura da rendição pelas nações envolvidas na guerra, houve a morte de muitos civis, de muitos soldados. Os inimigos se aproveitaram desse período para matar as pessoas. Por exemplo, havia gente nos campos de concentração. Até libertar essas pessoas, muitos foram mortos nos campos de concentração. Havia, por exemplo, a desocupação de áreas pelos inimigos. Nessa desocupação, muitos foram mortos de forma silenciosa. Então, entre a rendição, o dia D,
e entre a assinatura da rendição, nesse período houve muitas mortes. Nós estamos agora espiritualmente entre o dia da rendição. A morte de Jesus foi o dia D. E agora, quando Jesus voltar, será o dia final. Entre a morte de Jesus e a volta de Jesus, o diabo tem, assim, feito a morte de muitas pessoas de forma espiritual. É nesse período que o diabo vai, então, tentar levar multidões para o inferno, ou seja, para perder a vida eterna. Então temos que tomar muito cuidado. Não estamos numa colônia de férias, nós estamos no campo de batalha ainda. E o diabo não está morto, ele está ativo e está procurando levar para o inferno ou para o lago de fogo e enxofre muitos que ainda estão indecisos. Por isso, Jesus tem que ser o nosso rei, Jesus tem que ser o filho da promessa, Jesus tem que ser o nosso rei. Nós pertencemos ao reino de Deus através da aceitação do que Jesus fez por nós na cruz. O reino de Deus foi estabelecido para levarmos a este reino novos cidadãos até Cristo voltar. Robert Morrison foi um missionário na China no século XIX. Ele trabalhou 12 anos sem que ter a conversão de uma pessoa na China, num local muito difícil, mas um homem se converteu. E depois foi esse homem que levou milhares de pessoas assim a Jesus Cristo. O reino de Deus implantado no coração das pessoas é muito importante. Quando eu preguei em Atibaia, na cadeia, eu preguei num pátio e todas as celas fechadas. Ninguém, eu não vi nenhum detento. As celas fechadas. Mas depois, eu estando numa igreja do interior, um homem me abordou e disse: "O senhor é o professor brasiliano? Eu sou um converso de sua pregação." "Como assim? Onde o senhor estava?" "Eu não conheço o senhor." Ele disse: "Também não conhecia o senhor, estou conhecendo pessoalmente agora. Eu estava preso na cadeia de Atibaia. O senhor pregou no pátio às 15 horas. E enquanto o senhor pregava, eu aceitava Jesus no meu coração, eu estava no reino do diabo e aceitei o reino de Deus, e hoje eu sou um adventista do sétimo dia. Muito obrigado por sua pregação." Eu disse: "Louvado seja Deus." O reino de Deus alcançou aquele coração e pode ter alcançado outros que eu não conheço. Mas essa é a nossa tarefa, pregarmos o reino de Deus para as pessoas que estão presas no reino do diabo ainda. Deus nos abençoe, que haja uma bênção para o seu coração e que a expressão últimos dias seja uma expressão que nos leve, assim, à urgência de pregarmos a mensagem, o reino de Deus para outras pessoas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento da lição, possamos ter entendido que os últimos dias é para nosso preparo e a divulgação desse reino para que outras pessoas também sejam salvas. Que o teu poder esteja sobre todos nós nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus te abençoe grandemente neste dia com sua família. Deus te abençoe. Amém.